Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 18 de setembro, sábado, somos convidados nessa 24ª semana do Tempo Comum a acolher a Palavra de Deus, neste mês em que é dedicado todo à reflexão da sua Palavra. Peçamos que a Palavra de Deus se torne vida em nós. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sob pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que cai em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é importante recordarmos aquilo que nos foi confiado pelo Evangelho no dia de ontem. Ontem eram apenas 3 versículos que nos traziam praticamente uma moldura, uma introdução para o que se segue. Ontem nós ouvíamos claramente Jesus que anuncia o reino de Deus. Os 12 e as mulheres também do seu tempo caminhavam e procuravam servir a Deus com o coração, com os bens que possuíam, com, enfim, os dons que Deus mesmo lhes concedera. Hoje, Jesus continua o seu caminho. E agora, então, Jesus começa a ensinar, conta uma parábola a todos os que estão se reunindo na cidade, ali nas cidades em que Jesus estava. Jesus conta a eles a parábola do semeador. O semeador que semeia e sai para semear a sua semente. Esta semente que é lançada e que cai em diversos terrenos. Amados irmãos e irmãs, é bonito como o Senhor nos explica esta parábola.
A parábola diz respeito à palavra de Deus, a semente, e o solo é o próprio coração do gênero humano, do ser humano. Corações que precisam estar bem preparados para a acolhida da palavra de Deus e assim poder dar bons frutos. Jesus então nos fala a respeito dos terrenos. O terreno à beira do caminho, o ouvir, mas ter a palavra que é roubada pelo inimigo de Deus, ele que tira dos nossos corações por inúmeras coisas, por coisas muitas vezes tão banais. Nós precisamos ter esta necessidade, poderíamos dizer, de não estar à beira do caminho, mas adentrar o caminho, viver este caminho junto a Jesus Cristo. Os que estão sobre a pedra são os que ouvem, acolhem com alegria, mas não têm raízes em si mesmo. Muitas vezes em nossa vida a gente começa muitas coisas, nós vamos assumindo inúmeras realidades, mas não temos firmeza. Jesus nos convida aqui por meio desta palavra e da acolhida da sua palavra a ter raízes, a ter segurança e firmeza no caminho, para viver, portanto, esta graça de ter a oportunidade de gerar bons frutos. Também há aqueles que caem em meio aos espinhos, são aqueles que escutam a palavra, mas as dificuldades do tempo presente vão sufocando esta palavra. Quantas vezes fazemos um encontro pessoal com o Senhor, estamos, a partir do encontro, com um ânimo muito grande, queremos transformar o mundo. Mas conforme vamos nos deparando com as dificuldades do tempo presente, parece que aquela chama, aquela alegria, ela vai se esvaindo. Jesus nos convida, amados irmãos e irmãs, a ter nele, com toda certeza, a esperança. Abraçar a cruz cotidiana do dia a dia e transformar esta cruz em amor. Portanto, esses são os caminhos, poderíamos assim dizer, de certa forma, para se preparar o coração para que ele seja um bom terreno. Estar no caminho, viver este caminho em Cristo, ter raízes em Cristo, permanência e perseverança em Cristo, também, diante das dificuldades das cruzes cotidianas, abraçar a cruz e transformá-la em amor, para que assim nós possamos fazer do coração esta terra boa, aonde acolhe a semente, e esta semente dá bons frutos, frutos na perseverança. Peçamos, portanto, ao Senhor esta graça, a graça de sermos perseverantes na palavra, perseverantes na oração, perseverantes na caminhada de fé. Dificuldades inúmeras, mas Cristo está conosco, Cristo se faz presente, Cristo caminha ao nosso lado, Cristo nos permite viver este caminho aonde o fardo da cruz não se torna tão pesado. Cristo se faz sirineu muitas vezes em nossa própria vida. Portanto, peçamos enfim que o Senhor nos ajude no sábado, hoje também, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, a acolher a sua palavra, a guardá-la em nosso coração e assim gerar bons frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.